Graças a Deus. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Lucas, capítulo de número 24. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. Vamos ler o capítulo de número 24. Enquanto os irmãos encontram, eu quero externar a Deus a minha adoração e o meu agradecimento por tudo que o Senhor tem feito até aqui e até que o Senhor Deus tem nos ajudado. Deus abençoe essa linda igreja, pastor Cristiano, amigo, a sua esposa Graziele, Deus abençoe. É sempre muito bom estar aqui com vocês. Culto cheio da presença de Deus. Deus está aqui neste lugar. Deus abençoe os levitas, sempre com muita graça. Deus abençoe os irmãos que estão aqui. Lucas, capítulo de número 24. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. O texto diz assim, a partir do verso 1: E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra revolvida do sepulcro, e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a este respeito, eis que pararam junto delas dois varões com vestidos resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: Por que buscai o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia, o que acontece, igreja? Ressuscite. O verso 8: E lembraram-se das suas palavras. Pula para o versículo 13, por gentileza. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecesse. Pula para o versículo 32 para nós orarmos. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as... Diga amém por essa palavra. Se você puder deixar sua Bíblia aberta, algum já fechou, tudo bem, depois se abre. Coloca no seu assento, por gentileza. Eu vou utilizar alguns versículos no decorrer da mensagem e vamos fazer uma oração. Feche os olhos. Vamos falar com Deus mais um pouquinho. Pai, obrigado pela primeira parte desse culto. Mas esse é o momento agora que a sua palavra vai falar conosco. Como filhos, nossos ouvidos estão abertos e o nosso coração também, para ouvir a sua palavra que será liberada para a sua casa. Me inspira a profetizar esse texto. Me dá graça para ministrar essa revelação que o Senhor me entregou. E na medida que eu estiver pregando a sua palavra, Senhor, rasga o céu sobre nós aqui hoje e libera sobre nós a sua presença, pois onde o Senhor passa, alguma coisa sempre acontece. Cura os enfermos aqui neste lugar. O Senhor tem poder de batizar com o Espírito Santo. O Senhor tem poder de renovar línguas estranhas aqui hoje.
O Senhor tem poder, Senhor, de fazer cirurgias enquanto a sua palavra é liberada, afinal ela é viva e eficaz. Pai, fala conosco, desfaz todas as obras de Satanás agora, meu Senhor. Pelo poder que há na sua palavra, fala conosco e fica conosco em concordância com o coração da tua igreja e do teu servo. Nós te pedimos, fala conosco. E toda a igreja diga: se assenta aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom. Meus amados e queridos irmãos, o texto que lemos é um texto muito conhecido diante de toda a igreja. Todos que estão aqui eu tenho certeza que já ouviram falar acerca dessa porção bíblica que está inserida aqui no capítulo 24 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. Antes de adentrar no texto, eu quero, em rápidas palavras, te apresentar um pouco quem é Lucas, o autor deste livro que está dentro dos 66 livros da Bíblia Sagrada. Lucas, ele é o único homem na Bíblia Sagrada que não é judeu, pastor Cristiano. O sangue que passa em suas veias não é um sangue branco. Lucas, ele teve um privilégio que muitos homens na terra não tiveram. O Espírito do Senhor inspira 40 autores para escrever os 66 livros que temos inseridos na nossa Bíblia Sagrada. 39 deles no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. Mas apenas Lucas, um homem que não é judeu, porém ele é um grego, que não conheceu Jesus, que nos dias ao qual mesmo vivia, não apertou a mão de Cristo, não sentou-se na mesa para ouvir os seus ensinamentos, não teve o privilégio que João tivera. Afinal, João era um dos discípulos mais nervosos que Jesus tinha. Mas quem anda com ele automaticamente começa a ser mudado. E João agora deita com a cabeça no peito do mestre. Eu imagino os discípulos olhando João com a cabeça no peito do mestre, ouvindo as batidas do coração de Jesus, dizendo como que João mudou. É João que teve esse privilégio de estar bem pertinho de Cristo. Mateus foi chamado diretamente por Jesus, o escritor do primeiro evangelho. Marcos, ele é moço de Pedro, ele é um jovem entre 16, 15, 17 anos aproximadamente. Ele não conheceu Jesus, mas ele sabia, ele viu Cristo. Mas Lucas não. Lucas, ele vai conhecer Jesus de uma outra forma. Lucas, enquanto Jesus andava na terra fazendo milagres, ele estava estudando no Egito, se preparando para cursar o seu curso de medicina. Assim que Lucas se forma, ele faz agora um voto de fé. Ele vai ser um médico filantrópico. Ele não vai cobrar pelo seu trabalho. Ele vai viajar de rincões em rincões, em lugares pobres, em lugares ermos, para atender aqueles que não poderiam chegar até onde o médico está. Ele viaja em portos, ele viaja em muitos lugares. Ele se torna um médico benfeitor, um médico itinerante. Em uma das suas viagens, no seu trabalho, ele se depara com um homem. Ele é chamado às pressas, esse doutor Lucas, para atender um homem que está semi-morto. E quando esse doutor se aproxima, ele começa a cuidar dos açoites, começa a estancar o sangue das costas desse homem. Esse homem ele não conhecia, mas a igreja conhece. O nome dele é Paulo. Quando Paulo acorda, segundo a história, pela manhã, ele já está apressado para ir embora. Ele nem espera o médico liberar a alta para ele sair de lá. O médico talvez comece a ficar intrigado, porque esse homem que acabou de se recuperar, estava afinal quase semi-morto, está dizendo: doutor Lucas, eu estou preparado para ir embora já, porque ai de mim se não pregar o evangelho de Cristo. Eu imagino o doutor Lucas dizendo: mas quem é esse tal de Cristo? Que você está inquieto? Você estava quase morto agora você ressuscitou e você já quer pregar esse evangelho. E diz: ah, doutor Lucas, eu sei em quem eu tenho crido. Agora esse doutor que não andou com Jesus, que não sabia quem era esse Jesus, vai começar a ouvir o evangelho através de Paulo.
Imagine agora Paulo pregando para o doutor. Ele falou assim: doutor, senta aí um pouco aqui na minha cama. Deixa eu te contar um pouquinho das experiências que eu já tive com Jesus. Nós foi pregar, e uma certa feita a gente foi espancado. A gente foi até preso, doutor Lucas. Mas a gente não desanimou não. Perto da meia-noite, doutor Lucas, estava eu um tal de irmão Silas, pastora Graziele. E a gente começou então a cantar hinos e louvores ao nosso Deus. A gente estava acorrentado, mas de repente começou a ouvir uns tremores lá no nosso cativeiro, lá no cárcere. E tudo começou a ser abalado, e de repente o nosso Deus resolveu descer lá para libertar a gente. Imagina agora o doutor Lucas dizendo: mas que negócio é esse? Eles foram libertos de uma prisão, de uma segurança máxima. Sim, doutor Lucas, tem muita coisa para você ainda conhecer, para você descobrir esse Deus. Ele é poderoso. Quem anda com Ele pode todas as coisas naquele que nos fortalece, doutor Lucas. A gente já fez um cruzeiro e deu tudo errado, o navio quebrou. Mas ele falou para mim, doutor Lucas, que ninguém ia morrer naquele dia. A gente chegou lá escorado em uns pedaços de pau, mas a gente chegou numa ilha chamada Malta. Eu fui me aquecer minhas mãos lá, doutor Lucas. De repente uma cobra pica minhas mãos, e todo mundo da ilha olha assustado e diz: agora esse homem morre. Mas eu chacoalhei a cobra no fogo e continuei a obra missionária. Porque quem anda com Ele, doutor Lucas, Ele dá poder e autoridade. Ele pisa sobre cobras e escorpiões. Doutor Lucas, andar com Ele é totalmente diferente do que os homens andam lá fora. Como assim? Imagina, doutor Lucas, mas me explica melhor. Porque andar com Ele é quando você está fraco, aí que você está forte. É porque o poder desse Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Vamos embora, doutor Lucas, que você vai descobrir muito mais coisas acerca desse Jesus. Lucas então se apaixona por esse tal de Cristo. E agora pega uma mochila e diz: ei Paulo, eu vou contigo. Eu quero conhecer esses combates que você anda combatendo, que você fala tanto, que é um soldado de Cristo, que tem as marcas de Cristo. Eu quero conhecer esse Jesus mais de perto. Lucas agora, além de doutor, ele se torna um escritor. Ele vai entrevistar pessoas. Ele vai conversar com pessoas que receberam milagres da parte de Jesus. Quando Paulo é preso, ele continua a obra. A obra é patrocinada por um homem por nome de Teófilo. Esse homem patrocina, abençoa a obra, e Lucas continua as suas viagens. Ele não escreve só o livro de Lucas, mas também o único livro histórico do Novo Testamento, a saber, Atos dos Apóstolos. E quando ele escreve esses livros, Lucas, melhor dizendo, está nos mostrando tudo que Cristo fizera. E Lucas, ele tem alguns detalhes que os demais evangelistas não têm. Porque como ele é um médico, ele tem uma fascinação por milagres. É por isso que ele narra muitos milagres na parte da cura, da medicina que Jesus operara. E ele fica fascinado pelo poder que existia em Jesus. Ele tem alguns detalhes, afinal, quando você conversa com alguém que de fato passou por aquilo, ele te dá uma riqueza maior de detalhes. Quando ele entrevista os filhos de Simão Cirineu, por nome de Alexandre Rufo, é por isso que no livro de Lucas ele vai narrar acerca do homem que ajuda Cristo numa via chamada dolorosa. Esse homem é conhecido como Simão Cirineu. Ele narra, esse Simão Cirineu, ele quer dizer, ele vem de Cirene, uma cidade da África, a 1.200 quilômetros de distância. Ele está trazendo uns pormenores que os outros evangelistas não tiveram. Afinal, ele ouviu o relato fiel de pessoas que andaram, estiveram próximo de Jesus. Quando Lucas está narrando aqui o capítulo de número 24, que eu convidei a igreja de ler junto comigo, repara no texto, porque o texto ele começa a entrevistar um homem chamado Cleopas. Lá no versículo 13 abaixo, que eu mandei você deixar sua Bíblia aberta por gentileza. Mas antes do versículo 13, ele começa narrando um detalhe, que no primeiro dia da semana, as mulheres foram lá no sepulcro onde Jesus foi sepultado. E quando elas chegaram lá, elas ficaram atemorizadas. Diga para mim por quê? Não diga mais forte. Porque quando elas chegaram lá, o corpo de Cristo não está. A pedra está revolvida. Elas entram apressadamente dentro do sepulcro para ver o que havia sucedido. E quando elas entram lá dentro, elas ficam assustadas, porque o corpo do mestre não está lá. E de repente ela vê um brilho. 2 varões com vestes reluzentes. Tinha 2 anjos dentro do sepulcro.
E os anjos vão falar com ele, vão dizer: quem vocês estão procurando? Entre os mortos, aquele que está vivo, ele já não está mais aqui, ele ressuscitou. Quando as mulheres ouviram aquilo, elas saíram correndo, e elas foram contar para os discípulos. E quando os discípulos ouviram aquilo, muitos deles não acreditaram. Quando Pedro ouviu aquilo, ele correu para o sepulcro, e quando ele chegou lá, ele viu que de fato havia acontecido. Mas o versículo 13, a Bíblia vai dizer que 2 discípulos. Olha o versículo 13 que está falando aí no capítulo 24. Lê isso aí, ó. Porque a Bíblia diz assim, ó: e eis que no mesmo dia, olha o detalhe, no mesmo dia, pastor Cristiano, que Jesus ressuscita, no mesmo dia que ele vence a morte, tem 2 discípulos que andavam com ele, que resolvem pegar a sua mochila, a sua mala, e para uma cidade pequena, um vilarejo conhecido como Emaús. Como ele está entrevistando, ele consegue saber a distância. Ele vai dizer 60 estádios, aproximadamente 11 quilômetros. Enquanto esses 2 discípulos estão indo embora de Jerusalém, o lugar que Jesus mandou eles esperar, de fato eles estão deixando a chamada, deixando a vocação, deixando aquilo que Deus entregou para eles. Eles estão agora virando as costas para uma chamada de Deus, estão indo para Emaús. E a Bíblia diz que eles vão conversando entre eles, vão fazendo pergunta entre eles. Enquanto eles estão indo, a Bíblia diz que no versículo 15, já não são 2 mais que estão caminhando para Emaús. Se aproxima não forasteiro, não se aproxima não um homem desconhecido, se aproxima Jesus dos seus discípulos. E a Bíblia diz: Jesus se aproximou deles, e o texto diz que eles não o conheciam. E quando o pastor estava pregando aqui, eu falei: só vou repregar o que o pastor já está pregando. Porque repara, como que discípulo não vai conhecer o seu mestre? Como que as ovelhas não vai conhecer o pastor dessa igreja? Irmãos, é quase impossível, a não ser ovelhas novas que começaram. Mas agora os discípulos que andaram com ele não conhecem, não conseguem enxergar que é ele. O problema nosso, sabe qual é? É que nós estamos insensíveis demais. O nosso problema é, como o pastor já disse, é que a gente está esperando que aconteça algo muito estrondoso para a gente acreditar que Jesus está na casa. Tem um homem que está 38 anos olhando para o agitar das águas, porque de tempos em tempos os anjos desciam lá, segundo a tradição, e quem tocasse primeiro nas águas era curado. O olhar daquele homem era somente esse, mas ele não percebeu que entrou um nazareno naquele dia no tanque de Betesda. Ele não entrou fazendo escândalo, chamando atenção. Ele entrou de forma simples, que ninguém percebeu que era ele. Mas quando ele entra, ele se depara com um homem que está 38 anos na prova e faz uma pergunta: queres ser curado? E ele não percebeu, porque afinal a simplicidade dele não demonstra que ele pode fazer alguma coisa. Jesus, ele é muito simples. Se Jesus adentrasse nesse culto de domingo, muitos de nós nem a paz do Senhor daria para Jesus sentar do nosso lado, porque ele não entraria aqui com roupas chiques e elegantes. Não, ele entraria aqui um homem simples. As suas mensagens eram simples. Ele pregava: eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou a porta, eu sou o bom pastor que dá vida para as suas ovelhas, eu sou o caminho, a verdade e a vida. As mensagens dele eram essas mensagens que, se trazer para um congresso, você fala: mas eu vim ouvir Jesus, ele está pregando isso. Mas quando ele falava, o cego enxergava, o surdo começava a ouvir de novo, o que ele estava morto ressuscitava, porque ele ainda é a ressurreição e a vida. E onde ele passava, algum milagre passava junto com ele. A simplicidade dele não diminuiu o seu poder. Hoje a gente misturou as coisas, ou até colocou a aparência na frente do que é a presença de Jesus. E quando Jesus está andando com os discípulos, eles não percebem. Afinal, a simplicidade dele está fazendo muito crente chegar na igreja e ir embora
como nada tivesse acontecido, e já está acontecendo alguma coisa aqui nesse culto. Eu fui pregar numa igreja bem simples, pastor, esses tempos agora, minha esposa foi comigo. Eu estava pregando mensagem lá no livro de Joel sobre trigo. Enquanto eu estava profetizando sobre trigo, a minha esposa falou assim: amor, quando você estava liberando a palavra sobre trigo, eu vi o trigo caindo dentro da igreja. É porque às vezes a gente chega num culto e não percebe, porque a simplicidade dele às vezes nos confronta, só para ver se a gente está crendo naquilo que a gente não está vendo, mas estamos acreditando que tem algo acontecendo aqui. A Bíblia inteira é repleta de coisas simples. Quem imaginaria que um menino flutuando em cima de um cestinho era um plano de libertação? Diga para o seu irmão: fica ligado, Jesus já está trabalhando faz tempo na sua vida. Jesus é tão tremendo, os planos dele confundem até o nosso adversário, porque a filha de Faraó, quando viu o cestinho, olhou para o menino e disse: é formoso, eu vou ficar com a criança. Mal sabia ela que aquele menino que ela está levando para casa um dia vai crescer, aquele projeto um dia ia crescer, e seria o libertador da casa de Israel. O nome dele é Moisés, tirado das águas. O projeto é pequeno. Quem imaginaria que ele em cima de um jumentinho seria o rei dos reis, o Senhor do Senhor. Tem coisa que ele está fazendo que você fala: isso não vai dar nada. Para de pensar assim. Ele está provando a sua fé, só para ver se você não vai parar agora. Quem imaginaria que um cajado abriria um grande mar? Quem imaginaria que poucos pães e poucos peixes alimentar uma grande multidão? Quem imaginaria que as tochas na mão de Gideão espantaria muitos soldados? Erga sua mão direita para os céus, segura bem alto. Vou liberar uma palavra profética, porque na noite desse dia ele está dizendo: não ache você que eu deixei de trabalhar, porque desde o seu nascimento a sua história já foi escrita, e o que Deus começa, Ele termina. Aparentemente não tem nada acontecendo, já está acabando o ano, mas até aqui Deus tem te ajudado. Você rompeu pandemia, você passou por tanta situação, mas está cantando, está com essa mão levantada adorando. Muita gente pensou que você não conseguiria sobreviver, pensou que ia quebrar, que a casa ia cair, mas há um Deus invisível e real que habita na Remidos para dizer para você: aquietai-vos e sabeis que eu sou o teu Deus. O silêncio dele não quer dizer que é a sua ausência. A presença dele tem cuidado de ti. Ele passa contigo no vale, ele passa contigo na cisterna. Se passares pelo fogo, chama nenhuma arderá em ti. Eis que sou convosco todos os dias. Pega, esse ano tem algo que vai acontecer, mas fica ligado, é na simplicidade dele. Os discípulos não percebem, e tem hora que a gente nem percebe. Eu fui pregar numa cidade por nome de Polônia. Aí Deus prepara para me conhecer um rapaz, parente do pastor. Ele faz o fundo para mim, a gente conversa, aí ele fala: olha, eu trabalho no tal serviço. Aí ele fala: eu vou indicar você. Eu falei: amém. Aí ele me indica numa cidadezinha desse tamanhozinho, Ovinho, Polônia. Aí a porta abre. Aí você fala assim: peraí, é coisa tão simples. Porque quem ia me levar embora, eu estava no hotel, era o pastor. Aí o pastor ia me levar embora. Aí o moço falou assim: não, eu estou indo embora também, eu levo ele embora. Aí no meio da conversa a gente foi conversando. Ele falou assim: vou indicar você nesse serviço. Aí ele me indicou. Eu já comecei a trabalhar nesse serviço, que é muito bom, graças a Deus. Aí eu começo a olhar a forma que Jesus trabalha. Irmãos, aparentemente nem parece que ele está trabalhando. Em uma conversa, ele vai te surpreender. Me ajuda a pregar e profetiza para quem está do seu lado: ele vai te surpreender. Não seja profeta, diga para ele: até quarta-feira. Não diga para ele: até quarta-feira. Quem viver verá o que Deus vai entregar na sua mão. Você acredita nisso? Então dá mais um grito de glória, porque tem oportunidades sendo distribuídas nessa casa. O teu Deus vai te abençoar. Pega.
E eles estão caminhando com ele, mas não percebem. E o texto diz que Jesus está indo com eles, e eles começam a conversar, e Jesus pergunta para eles: que palavras são essas? No versículo 17, Jesus vai perguntar agora: que palavras são estas? Vocês estão conversando aí no meio do caminho. Aí Jesus pergunta: por que vocês estão tristes assim? Aí no versículo 18, Cleopas responde assim: és tu um peregrino? Olha a resposta que eles vão dar para Jesus. Você é um peregrino aqui? Você não está sabendo o que está acontecendo aqui, não? Você não está sabendo o que aconteceu em Jerusalém? Você não conhece aqui o pedaço, o ambiente? Onde você estava? Todo mundo está falando sobre isso. Jesus, irmão, é tão humilde. Se fosse qualquer outro líder, falar: sou eu, você está me conhecendo, eu sou presidente. Aí ele vai perguntar no versículo de número 19. E ele perguntou: quais? Aí os discípulos, afinal eles têm que andar 11 quilômetros. E naquela época não tinha Uber, não tinha carro. Naquela época era bem complicada. Eles têm que andar a pé nas ruas íngremes ali de Jerusalém, desniveladas. Então eles vão chegar lá quase ao pôr do sol. Então tem muito tempo para conversar. Jesus quer conversar com eles. E Jesus pergunta quais, e eles começam a conversar. No versículo 19, e eles disseram: as que diz a respeito a Jesus, o Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras. Imagine quando eles falam poderoso em obras, o que eles vão falar para o tal do peregrino. Imagine: peregrino, vem cá, já que você não conhece ele, a gente vai te apresentar. Quando ele andava aqui, as multidões seguiam ele. Peregrino, ele era tão poderoso que onde ele passava alguma coisa acontecia. Peregrino, nós estava naquele dia junto com ele. A multidão estava seguindo ele. A gente estava indo para a casa de um tal de Jairo, é um príncipe da sinagoga, peregrino. E de repente ele parou, peregrino. A multidão inteira parou. E ele abriu a boca e perguntou: alguém me tocou? Porque eu senti que de mim saiu virtude. Peregrino, naquele dia todo mundo ficou parado olhando para a cara dele. Pedro, o discípulo dele mais desequilibrado, falou para ele assim: mestre, todo mundo está te apertando, te oprimindo. Mas ele falou: não, alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu virtude. Naquele dia, peregrino, uma mulher levantou a mão meio amedrontada e disse: fui eu. E no meio da multidão ele disse assim para ela: vai, porque a sua fé te salvou. Aquela mulher foi curada apenas num toque, imediatamente, peregrino. 12 anos na prova mudou quando ela chegou perto de Jesus. Em frações de segundo, o fluxo parou, a hemorragia parou. Imagine o doutor Lucas ouvindo essa história, escrevendo e dizendo: ele é um médico por excelência. Peregrino, ele foi lá em Betânia, ele fez muitos amigos, mas um amigo da família passou mal. E a família mandou uma notícia para ele, que Lázaro estava doente. Ele não foi lá não. Mandou um mensageiro falar que a enfermidade não era para a morte, mas era para a glória dele. A família ficou tranquila, afinal se ele falou, está falado. Mas Lázaro foi a óbito. Quando ele chegou lá, Marta foi correndo no portão, chorando aos pés dele, e falou assim: ah, se o senhor estivesse aqui. Mas ele disse: não, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Onde colocaram ele? De repente lotaram o lugar, ele mandou a pedra ser tirada. E quando tiraram a pedra, ele abriu a boca, peregrino. Imagina o peregrino, não é mesmo? O que ele fez? Ele deu um brado e disse: Lázaro, sai para fora. E não é que Lázaro voltou a ressuscitar e viver até hoje. Passa lá em Betânia, peregrino, você vai tomar um café com ele, porque esse tal de Jesus, onde ele passa, alguma coisa acontece. Eles estão falando acerca dos milagres que Jesus fizera. Mas ouça isso. Reparo porque esses discípulos estão saindo da presença de Jesus de Jerusalém. A mente deles está focada nos milagres. E se a gente ficar aqui numa condicional, somente se ele fizer a gente fica, somente se ele curar a gente fica, a gente está fadado a desviar a qualquer momento. Porque evangelho, irmão, não é só ter seguidores. Evangelho não é ibope. Os profetas do Antigo Testamento eram chamados de perturbadores.
Evangelho não é ser aplaudido, é você pegar uma cruz e entender que vai ter lágrimas, que nem sempre a porta vai estar aberta, que nem sempre Ele vai te dar um sim e vai me dar um sim. Entender que a gente perde coisas, passa por aflições. Entender que tem um tempo determinado. Se a gente não compreender isso, a gente sai daqui e volta para Emaús. Os discípulos estão focados nos milagres. Afinal, eles viam Jesus e diziam: é Ele. Ele faz milagres, Ele abre os olhos dos cegos, Ele limpa os leprosos, é Ele. Mas a mente deles estava condicionada somente a isso. Por que você está aqui nesse domingo? Só para Jesus resolver esse problema que você entrou aí? Ou porque Ele é teu Senhor? Ou porque Ele é seu pastor ainda, e a ovelha segue a sua voz? Ainda que andasse no vale da sombra da morte, eu não temerei, porque eu sei que o meu pastor me guia. É o peregrino que está ouvindo os discípulos falar, e ele simplesmente está abrindo uma lacuna para um diálogo. Porque tem hora que Ele quer que a gente abra a boca e fala, que a gente desengasga. Quer deixar sua mulher mais tranquila? Deixa ela falar tudo. E dá atenção para ela, irmãos. Eu estava escrevendo umas mensagens, pastor, minha esposa falando na sala, ela foi para a cozinha lavar louça, ela falando. Ela foi lavar roupa, ela falando. Aí daqui a pouco ela deu um twin nela, falou assim: ai amor, desculpa, você está fazendo mensagem, né? Eu falei: ah, tudo bem. Mas deixa ela falar. Jesus sabe que a gente precisa falar. Elias está numa caverna. Ele fala: Eli, o que você faz aqui? Acho que ele não sabe o que Elias faz. O camarada está cego, ele pergunta assim: você quer enxergar de novo? Tem hora que ele fala assim: eu quero que você volte a conversar comigo. Sabe o que é isso? É oração. Simplesmente esse caminho, ele diz, é um caminho propício para a gente voltar a conversar de novo. Quais? Hoje ele está dizendo assim: quais são os problemas que você anda falando no meio do caminho? Quais são as dificuldades que você está tendo no seu dia a dia? Eu sou o teu Deus que desço aqui para te ouvir. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate a porta será aberta. Clama a mim, eu te responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Salmo 50 verso 15: invoca-me no dia da tua angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Recebe essa presença renovadora agora. Você vai ter força para voltar a dobrar o joelho de novo. Vai ter graça para passar horas falando com o Pai. E se prepara, porque você vai ouvir o que Daniel ouviu desde o primeiro dia. Pai, eu estou sentindo uma autoridade entrando aqui hoje. Essa semana Ele está reatando a nossa intimidade com Ele. Você vai passar tempo de novo de joelho. As madrugadas a gente vai sair de online com o celular, mas ficaremos online com os céus. Recebe essa graça. Ele está com saudade, saudade. Joga a mão mais alto para cima. Há uma graça descendo aqui hoje. Ele está dizendo: clama, porque eu sou teu Pai. É Pai, eu for que quero e dai de coube a vaua. O Senhor vai encher crente aqui hoje. Ele vai renovar alianças aqui hoje. Enquanto essa mão está levantada, tem cura descendo aqui hoje. Tem papéis assinados aqui hoje. Tem livramento para a tua casa aqui hoje. Ele sabe para onde você está indo. Ele resolveu ir atrás de você. Porque a sua história não é em Emaús. A sua história é em Jerusalém. Quais? Que palavras são essas? Eles estão frustrados porque os discípulos estão indo embora. Esse Jesus é tão tremendo que mesmo a gente pensando em desistir, Ele vai atrás de nós. Diga para esse crente: Ele não desiste de você não. Diga para ele: Ele não desiste de você. Ele te ama. Ele sabe qual é o seu limite. Ele sabe que tem dia que você fala assim: quer saber, eu vou voltar para Emaús de novo.
Eu não vou conseguir ficar aqui não. É muita coisa. Aí Jesus está fazendo eles conversar com eles. Aí no verso 25, eu vou acelerar para a gente terminar, que eu quero orar com vocês. No verso 25, o Senhor vai falar com eles: honestos e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas, entrasse na sua glória. Olha o versículo 27 que aconteceu aí. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava o que dele se achava em todas as... Sabe o que aconteceu aqui? O discípulo está querendo desviar e falou assim: já sei, então eu vou dar uma vitamina para eles. Que vitamina? A vitamina é a palavra. Irmão, ele começa lá por Moisés, mas num culto de 1h30, 2h30 já fica bocejando, com a boca aberta, olhando para o relógio. Alguns disfarçam, mas não tira o olho disfarçadamente. Agora imagine essa caminhada inteira, desde Moisés e por todos os profetas: Obadias, Ageu, Amós, Jonas. Mas quando ele chega em Jonas, vocês não lembram que ele ficou 3 dias no ventre do peixe? Estava apontando os 3 dias que eu ficaria no seio da terra. E os discípulos começam a ouvir aquelas mensagens, e eles começam agora a ser fortalecidos pela palavra, porque a gente já sabe o endereço. Nós sabemos o que tem que ser feito. Nós ficamos desejosos para ouvir uma profecia quentinha, e nós queremos nisso. Mas ele fala assim: vocês estão precisando de palavra. Estão precisando ficar firme através da palavra, conhecer a escritura que está escrita a meu respeito. E Jesus prega mensagem neles. Enquanto Jesus está pregando para eles, eles vão chegar lá onde eles estavam indo, em Emaús. E o versículo 28 diz: quando eles chegam lá, Jesus finge que não percebeu e passa reto. Os 2 discípulos, eu imagino na minha mente de pregador, pegando no braço do peregrino, dizendo: peregrino, fica aqui com a gente. Porque o texto diz que eles constrangem Jesus a entrar na casa deles. Agora os 2 pegam ele pelo braço: não, fica mais um pouquinho, entra conosco dentro da nossa casa. Jesus resolve aceitar o convite. Jesus entra dentro da casa, e quando ele entra na casa, o que ele vai fazer? Diga para mim o que? Colocar os discípulos na mesa e vai ceiar com eles. Repara como que a gente dá. A gente vai na casa de alguém, a primeira coisa, sabe qual é? Não é nem saudar o irmão da casa, é: passa a senha do Wi-Fi. Tem irmão que cada casa ele chega e já está conectado. Na internet ele paga mais por mês. Se eu cheguei, irmão, de um culto de madrugada, estava o irmãozinho assim, debaixo da árvore, pegando o sinal da casa de um outro irmão. Eu falei: misericórdia. Aqui em Ourinhos não tem essas coisas, é só em Marília. Jesus, ele não vai pedindo senha do Wi-Fi. Tem irmão que vai fazer uma visita, é só Jesus na causa. Você viu a roupa que a irmã foi para a Santa Ceia? Você viu o ciclano, na hora que o pastor mandou ele pegar a ceia, ele foi para o banheiro. A salvação é Cuidado para não perder a sua salvação cuidando da vida dos outros. Aí Jesus está lá, faz ele sentar na mesa. Eles agora estão ouvindo Jesus. E toma o quê? Toma mais pão. E ele diz que Jesus agora parte o pão, toma mais palavra. De tal maneira que quando Jesus parte o pão com eles, Jesus desaparece. Daqui a pouco os discípulos olham um para a cara do outro. Imagina que eles vão no banheiro. Imagina que eles começam a percorrer os cômodos da casa. Aí eles começam a cair em si. Aí eles começam a perceber que quem estava andando com eles não era peregrino. Quem estava andando com eles era aquele que falava. E o coração deles enchia de lágrimas. Aí daqui a pouco eles vão falar assim: porventura você não percebeu? Porque quando ele falava conosco, o nosso coração ardia. Deixa eu fazer uma pergunta: quando Deus fala com você, ainda seu coração queima? Você derrama lágrimas ainda na presença dele? O evangelho dele ainda mexe com você do lado de dentro?
O problema desses discípulos é que eles estavam frustrados. Estavam o quê? Eu entendo eles, de verdade, eu entendo. Porque eles estavam lá, pastor Cristiano, naquela sexta-feira. Eles estavam lá. Imagine você, aceita o chamado, a proposta. Daqui a pouco a sua esperança está pendurada. A sua esperança está derramando sangue. Quando os discípulos vêm aqui, eles dizem: quer saber, agora que a gente tem que ir embora. Não tem como a gente fazer mais nada. O nosso lugar não é mais em Jerusalém. A gente achava que era ele. Achei que ia ser pregador, que ia ser missionário. Ele prometeu que ia ser empresário. Tanta coisa. O sentimento de frustração é um sentimento terrível. Que os discípulos estão aprisionados naquela sexta-feira. Mas o escritor vai escrever, quando ele começa a escrever no capítulo 24, no verso 13 e no verso 1: e no primeiro dia da semana. A sexta-feira já tinha passado. Eles estavam já no domingo. Eu não sei o que te acorrentou lá atrás, que você anda por esse caminho dizendo: eu não aguento mais, ele falou de mim, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Eu não sei o que está te empurrando para Emaús de volta. Eu não sei o que está te aprisionando. Eu não sei qual é o passado que não deixa você vivenciar as promessas que ele já te prometeu. Mas erga sua mão direita, porque vai acontecer algo aqui nessa noite. O Jesus que abriu os olhos dos 2 discípulos está passando por aqui agora. Ele vai abrir os olhos de alguém que não está enxergando direito a proposta e a promessa. Emaús é lugar de percas. Emaús é lugar que Deus já te arrancou de lá. Quem mandou você voltar para lá? O seu lugar é em Jerusalém, o lugar da promessa, o lugar onde as coisas vão começar a acontecer. É que mais alto a sua mão, porque ele está dizendo: ei, já passou. Para de ficar preso naquilo que foi perdido, naquela palavra. Para que esse ressentimento, que essa amargura, perdoa. É noite de Santa Ceia. Nós já estamos no primeiro dia da semana, é domingo. E no domingo ele desce aqui para te dizer: o que eu começo, eu termino. Hoje ele vai dar uma carona para alguém aqui. Ele vai te encontrar no meio desse caminho, porque a sua história vai dar o que falar nessa cidade ainda. Alguém te viu voltando para Emaús, mas vai ter que dizer: no meio do caminho Jesus pegou ele, no meio do caminho Jesus pegou ela. Hoje a gente vai voltar para Jerusalém. Esse é o lugar que daqui a gente vai viver a promessa. O arrebatamento vai sair de Jerusalém. Pega, pega, pega. Joga a mão mais alto para cima. Nós voltaremos para Jerusalém. Fica de pé comigo, fica. Oh, aleluia. Os olhos deles se abrem. Os 2 discípulos que estão indo embora, agora eles perceberam que não era peregrino, não. Era Jesus. A Bíblia diz: e na mesma hora. Versículo 33: e na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém. E acharam congregando os 11, e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou. Verdadeiramente o Senhor já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que se aconteceu no meio do caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Põe a mão no coração. Posso usar o ministério de louvor aí, pastor? Posso usar? Vem. Põe a mão no coração aí. Põe, tem coração ainda aí? Fecha os olhos aí. Porque nessa noite ele te trouxe para te dizer: eu vou bloquear o caminho de fuga hoje. Porque o que eu tenho contigo nada vai destruir. Quando Jesus encontra eles, no mesmo dia, na mesma hora, eles que estavam indo para Emaús, sabe o que eles fazem? Agora eles vão voltar para Jerusalém. E quando eles chegam lá, eles falam assim: olha, a gente encontrou com ele. Eles começam a conversar dizendo assim: ele ressuscitou.
Por que ficar em Jerusalém? Porque é aqui que a igreja está esperando receber um som de uma trombeta, um som de um sinal que vai nos levar para os céus.